tarde, gente. Tá muito fraco esse boa tarde. Vocês tomaram café ainda não? Que Jesus, que os bons espíritos possam nos envolver nesse momento nas nossas reflexões da manhã. Hoje nós iremos refletir um pouco sobre a grande viagem, a grande passagem para o outro lado da vida. Às vezes são temas que nós não conversamos muito nas palestras espíritas. Quando o pessoal vê esse tema, já não vem no centro. Certa vez uma pessoa falou para mim assim: Manuel, já me colocou apelido aqui, né? Você é o Senhor da morte, você só veio falar de morte. Eu falei assim: não, eu venho falar de vida. Porque falar de morte é falar de vida. Conta que certa vez um homem saiu aqui para ir para visitar os sábios da Índia, os mestres da Índia. E ele chegou no local, numa casa de um dos mestres, e não tinha nada. Ele não viu nada, não viu sofá, não viu uma cadeira. E o rapaz olhou para o mestre e disse: cadê suas coisas? E o mestre parou e perguntou para ele: cadê as suas coisas? Ele falou: não, vai estar lá em Nova York. Eu moro lá no Queens. Eu tenho sofá, eu tenho televisão, eu tenho computador, eu tenho o dinheiro no cofre, eu tenho tudo lá. Eu tenho um carro guardado. Só que eu não posso trazer porque eu estou de viagem. O mestre olhou para ele e disse: eu também estou de viagem. As minhas coisas também não estão aqui. É uma passagem para a gente refletir sobre a nossa estada aqui na Terra. Mesmo nós espíritas, às vezes nós esquecemos que somos espíritos imortais no corpo físico. Esquecemos que a nossa vida é transitória. Esquecemos que essa personalidade Manuel pode ser acabada daqui 1 minuto. Eu saio dali, eu vou ser atropelado e o corpo cai. Eu vou para o outro lado. Agora a figura do corpo Manuel se foi. Para daqui 80 a 100 anos, eu volto de novo para aqui com uma nova indumentária. Parece que a gente não pensa assim, ou a gente tem medo de pensar assim. Pensar que a qualquer momento nós podemos estar lá. Então a gente fica querendo evitar esse momento. E as formas que nós queremos evitar é não pensar nisso. E a gente vai vivendo assim, sem pensar que a desencarnação ou a morte, ela não tem compromisso com a velhice. A qualquer momento nós podemos ser convocados para participar da reunião mediúnica do outro lado. A qualquer momento nós podemos chegar em casa e a gente não vai se ver mais no espelho. A gente olha no espelho: eu não estou me vendo? Você desencarnou. A qualquer momento você chega em casa e ninguém conversa contigo, e você anda para lá e anda para cá. Você vai para o trabalho e ninguém conversa contigo. Você chega no centro, o pessoal não conversa contigo. Mas o que aconteceu? Desencarnei. Passei para o outro lado. Sem saber que passei para o outro lado. Mas isso acontece mais frequente do que nós pensamos. A maioria de nós desencarnamos assim, gente. Sem saber que estamos desencarnando. Sem saber que estamos voltando para casa.
Porque nós não nos preparamos para voltar para casa. Nós ficamos adiando esse processo. Nós achamos que o preparo para voltar para casa é quando chega os 70, que eu vou procurar uma religião. Quando chega os 80, que eu vou procurar uma religião. Mas o preparo para voltar para casa tem que ser constante. É um processo constante que nós estamos vendo de nos preparar para voltar. Mas o que é que nós fazemos? Nós estamos nos preparando para ficar aqui. A maioria dos jovens que estão trabalhando hoje, que estão saindo das universidades para ir para os trabalhos, já estão pensando em se aposentar. Como eu vou me aposentar? Como eu vou estar quando eu estiver com 62? Então eu vou me preparar para mim estar bem com 62 anos. Esqueço que o preparo real é isso. E em meio a esse buscar se preparar para poder estar bem com 62 anos, nós vamos esquecendo do essencial, nós vamos esquecendo da essência, nós vamos esquecendo do ser real, da criatura real que somos. É como se nós pegássemos a criatura real e colocássemos dentro do quarto, trancamos, olha, eu encontro com você quando tiver com 65 anos. A gente tranca a pessoa ali dentro e aí a gente vai viver aqui como se nós não fôssemos aquela pessoa que está presa no quarto. O ser espiritual que somos. A essência, o Filho de Deus que movimenta todas as células do corpo. O psiquismo que movimenta todas as células do corpo. Que direciona todos os movimentos dos órgãos. Que coordena todos os movimentos dos órgãos desse momento. Essa força psíquica é nós a força psíquica. É nós o espírito imortal. Mas nós achamos que somos o corpo e prendemos o ser essencial lá dentro. E vamos viver como um corpo físico por 62 anos, gente. E aí começam a vir os conflitos, aparecer os conflitos. Porque quanto mais a gente tenta manter o corpo físico feliz, mais infeliz nós ficamos, mais vazio nós ficamos. Porque o ser essencial está dentro do quarto trancado. E nós saímos em busca de ter, de buscar as coisas materiais, porque a gente precisa de se proteger. A gente precisa para chegar aos 62 anos, tá lembrando? Chegar aos 62 anos, a gente tem que estar bem. E se nós perguntarmos aos jovens, os que estão saindo do college, a maioria sai de lá com essa mentalidade. Que estamos aqui para poder construir um futuro para vivermos bem aposentados. E nesse processo a gente esquece de ser um espírito imortal. Então você está falando que a gente vai deixar tudo que nós temos, vamos andar nas ruas aí, só pensando, não, mas estamos. Aí também, eu também não vejo também não, viu? A gente precisa também disso. Mas nós precisamos de ter um equilíbrio entre ter, fazer e ser. É um triângulo. É o triângulo do ter, do fazer, sustenta o ser. O que é que nós fazemos? Nós conectamos, nós colocamos a nossa energia mental em ter e fazer aqui na Terra. E esquecemos da parte principal do topo do triângulo, que é o ser, que é a essência. Então nós podemos ter e fazer conectados com a essência, conectados com o ser imortal. Então eu passo a possuir as coisas e não as coisas me possuir. Olha como é que muda tudo. Agora não mudou tudo? Eu passo a possuir as coisas e não as coisas me possuir.
Mas é muito complicado para nós isso, para o pessoal lá fora. Nós aqui, nós somos espíritos mais iluminados, né, gente? O pessoal que não veio hoje, por isso que eles não vieram, eles sabiam que a gente falar sobre isso. Nós aqui somos espíritos mais iluminados, nós estamos pensando no ser. Por isso nós viemos aqui hoje. Por isso que a gente veio aqui hoje. Pensar no ser. Não só no ter e no fazer. Por isso que surgem os conflitos, por isso que surge o medo da morte. O medo de falar de morte. Quando fala de morte, o que a gente faz? A gente bate, não é? Eu vim conversar sobre morte aqui no Espiritismo. Eu fiquei 23 anos sem falar a palavra morte. Na minha casa não podia falar. Porque chamava a morte para casa. Não fala morte, não fala morte. E a gente batia assim, não pode falar. Aquela coisa, aquele mito que foi criado em torno da morte, aquela criatura que vem com um garfo grande atrás da gente, né, nos sonhos. É a foice. A foice. Aquela foice que é aquela criatura negra, com as roupas negras, criou toda aquela coisa em torno da morte. Então, o nosso psiquismo, afirma Joana de Anjos, ainda está essa criatura, ainda está essa informação que morte é coisa negativa. E a gente chega no Espiritismo desde a evangelização de 5 anos, já começa a falar sobre esse negócio de morte. Que povo doido, gente. E Chico falava que morrer é fácil, difícil é desencarnar. A convivência da morte para nós espíritas, a convivência do conceito morte para nós espíritas, é uma coisa natural, normal. É como organizar uma viagem para o Brasil. Eu vou morar 20 anos no Brasil, aqui nos Estados Unidos, e vou construir algumas coisas e voltar para o Brasil. Não é assim que a gente faz? A gente organiza tudo, a gente compra a nossa casa de praia, a gente compra os nossos bois lá no Brasil, a gente compra as nossas, não é? A gente vai comprando porque a gente quer voltar para o Brasil, não é? Nós não somos bobos, né? Nós somos do ser, mas tem que trabalhar aqui embaixo também, viu? E a gente volta, a gente está programando para poder voltar para o Brasil, não é assim? A gente programa, a gente conversa um com o outro, como é que está acontecendo? Você está fazendo o quê? E a gente, quem é que está vendendo os lotes bons lá no Belo Horizonte? É onde que é? E a gente vai conversando com o outro, a gente vai se programando para voltar para lá. Porque nós somos imigrantes. A gente veio para buscar o tutu e voltar. Para comer o queijinho mineiro que a gente não come aqui. Agora vai comer, mas não comia antes. É o queijinho mineiro de lá, a gente não tem jeito, o saborzinho de lá não dá, a gente quer comer lá no Brasil, não é? É diferente. Tem que ir, amiga. A gente se prepara para poder voltar. E a gente conversa sobre essas coisas para a gente poder voltar. Para poder ir para o outro lado, a gente também conversa no centro espírita constantemente, que nós a qualquer momento estamos indo. Nós somos de lá. André Luiz vem e traz as obras. As obras de André Luiz são para quê, gente? Ensinando a gente a morrer. Quer morrer bem? Vai estudar André Luiz. As obras de Manuel Filomeno Miranda, do mesmo jeito, mostrando os dois lados da vida, como se fosse natural. Os espíritos entraram na casa de fulano de tal, como se fosse, a gente lê aquilo natural. O espírito saiu do corpo e agora a gente lê como se fosse uma coisa natural. Aqui no Espiritismo. Mas quando a gente vai colocar na prática, a gente sai daquela porta ali. Quando vai colocar na prática, parece que a gente esquece desses conceitos, não é? Você recebe a notícia, o parente está desencarnando. Oh, então eu vou morar para ele vir em paz, não é? Ele está desencarnando. Ele já passou muito tempo aqui. Ele precisa ir agora voltar para o outro lado, preparar o outro lado. É assim que a gente fala geralmente. O pessoal que não veio? Não é assim que eles falam.
Vocês falam, viu? A gente quer segurar a pessoa aqui de qualquer jeito. Mas como que vai morrer agora, Espírito? Deus disse. A gente fala sobre morte, sobre desencarnação, a gente lê os livros da André Luiz, a gente lê tudo isso a gente sabe. O céu e o inferno, a segunda parte, a gente vai pegar e ler tudo direitinho. E na hora que o parente está quase morrendo, com 80, com 90 anos, a gente segura, gente. Não deixa a pessoa ir. Mas não, papai, agora você vai, deixa eu ir para o Brasil, não morre agora não. Como se o nosso parente fosse o corpo, gente. Não é o corpo físico. Aquele corpo que está sendo velado lá, a sua mãe, seu pai já picou o pé na mula há muito tempo, já se foi. Aquilo é só corpo que ficou ali. Às vezes a gente vai visitar o corpo da pessoa que está lá no cemitério e o parente junto conosco. Vamos lá visitar o corpo. E o parente junto conosco, aliviando as dores da gente, porque tem elevação. A mãezinha junto conosco, ela vai lá velar o corpo, meu corpo. Já tem 2 anos que ela não consegue parar aqui no cemitério. Eu vou acompanhá-la. E a mamãe nossa ela acompanha a gente. Se você olha para o corpo e volta de novo, a mamãe volta na sua casa de novo contigo. E para acreditar nisso? E para sentir isso lá dentro da gente. Para ter essa certeza lá no coração que ele não morreu, que ela não morreu. É difícil, é complicado para nós ainda. Mesmo nós espíritas. Então por isso é dor, é dificuldade quando o parente morre. Quando alguém do nosso perto, que vive conosco, morre, desencarna. Porque nós ainda estamos vivendo um apego, é um dos elementos que nos causa sofrimento do outro lado, que nos impede muitas vezes o sair do corpo de forma mais fácil, é o apego. Ficamos apegados às coisas aqui da terra. Ficamos apegados às pessoas. Eu vejo às vezes casais que só vivem um para o outro. Vão sofrer. A gente não pode viver só para uma pessoa, meus irmãos. Nós precisamos de amar a pessoa que está conosco, mas nós também temos que amar outros. Nós temos que ter contato com outros corações, porque senão a gente sofre. Eu conheço amigos que não são espíritas, que estão lá fora, que vivem só para o casamento. E cria aquele apego, aquela coisa. Eu digo, solta essa criatura pelo um dia, vamos sair um dia. E não pode, a gente sai junto, tem que grudar. Parece que respira junto. E quando chega no restaurante, eu fico observando. Bem, você vai comer o quê? O que você comer? Eu digo que quando morrer, quem é que vai falar? Bem, você vai comer o quê? O que você comer? Você que sabe. Não é? Você que sabe. A gente precisa viver. É claro que nós amamos, nós gostamos de estar junto com a pessoa que a gente ama. Claro que é bom. Mas nós não podemos ter apego. A gente confunde amor com apego. A gente gruda na pessoa, a gente gruda aquela coisa, a gente vê, parece que ela não solta. E eu fico pensando, como é que vai? E depois que desencarna, como é que fica? Fica grudado. É o grudor. O grudor. E o André Luiz vai falar um caso, um dos seus livros, de um tipo de obsessão que eu não conhecia. E a Sueli Calda Chupa vai falar sobre obsessão por apego. A gente tem esse casamento grudado, o grude, superbonde, casamento superbonde que eu chamo. E aquela coisa assim, a gente desencarna, o que acontece? O superbonde volta. Obsessor. E passa a ser obsessor, gente, não é amor isso.
O espírito está do outro lado, não consegue viver sem a pessoa que ficou. A pessoa que ficou não consegue viver sem um outro que foi. O que vai acontecer? Eu chamo o outro, e o outro vai aproximando pouco a pouco de mim, e há uma conexão fluídica entre mim e ele, perispírito a perispírito, ao ponto que quando a mulher engolia a comida, o marido desencarnado sentia a comida descer na garganta. Ele alimentava junto com ela. Em outro estudo, André Luiz chega numa casa e ele vê uma casa repleta de obsessores. E André Luiz olha, mas quem são esses? Que família mais complicada, tanto obsessor. Preste atenção, André, quem são? Todos ex-familiares. Apegados à família. Os super bondes. Araldite. O gorila Globo. Que não salta. E quando a família encarnada estava almoçando, gente, isso é sério. É brincadeira, mas é sério. Quando eles estavam almoçando, a família desencarnada almoçava junto com eles, captava o fluido, a energia da comida, o cheiro da comida, satisfazia os desencarnados que participavam do lanche. Por isso que não desencarna. Por isso que eu desencarno. Continua encarnado. Só morreu, mas não desencarnou. Eu preciso dizer que até é mais fácil desencarnar. Descarnar é que é mais. É complicado, né, gente? Eu trabalho com atendimento fraterno. Eu converso com mães que perderam filhos. É difícil. É complicado. Mas se a gente não prepara hoje, vai ser complicado. Eu olho para o maridão dormindo, eu nunca penso que o maridão pode desencarnar a qualquer momento. E ali comigo, a dama está coração, ele cala ali junto comigo. Eu olho para aquela esposa, eu nunca passa na minha cabeça que ela pode sair a qualquer momento. Como eu vou viver sem a minha esposa? Como eu vou viver se a minha esposa, o Divaldo, me ensinava a fazer meditações, Joana de Anjos, em torno disso. Colocar o ente querido no caixão. E olhar para o caixão e ver o que você sente. Qual o sentimento que vem dentro de você? Começar a pensar, a pessoa saindo, a pessoa distanciando, você olhar para a mesa e a cadeira onde a pessoa sentava não está mais. Pensou. Isso é meditação, viu, gente? Mas não fala para o marido que você está fazendo isso, não, viu? E se tiver seguro de vida, não fala mesmo, viu? Se não pensa que você está querendo que ele vai. Ou a esposa. Meditar o filho passando para o outro lado. Todo mundo que tem filho, quase todo mundo que tem filho. Ah, gente, é fácil demais, né? A pessoa chega no centro espírita, a gente conversa com a pessoa. Não, meu irmão, a vida é assim. Mas quando é o seu filho? Como é que fica? Por isso que a gente tem que pensar. E as minhas filhas já falam para o papai, pelo amor de Deus, não faça essa meditação mais não, viu? Mas eu faço. Eu penso, gente. A mais velha dirige. E a mais nova vai junto. Um acidente, as duas desencarnam. Como é que eu fico? A minha esposa eu sei. Não, isso poderia acarretar uma certa Ansiedade. Não. Traz a realidade, lição. Como é que é? Poderia me acarretar, se manifestar uma realidade. Você pensa e a coisa pode acontecer, alteração, pode atrair. E às vezes passa isso na minha cabeça, eu mudo de pensamento. Pois é. Eu acho que é o medo nosso mesmo, lá do inconsciente, protegendo a gente contra essa mensagem.
A Joana de Anjos ensina a gente desafiar o acontecimento. Ele pode acontecer. Não é que eu fico toda hora também, não, gente. As minhas filhas sabem, mas eu penso, se acontecer, como é que vai ficar? A Joana tem uma mensagem no Happy Life, Vida Feliz, que ela fala que a gente tem que pensar na morte todo dia. Porque não é nem a morte dos filhos, mas como você vai se comportar quando você morrer, não é? Então é o desapego dos dois lados. E ela diz que a gente tem que pensar na morte todos os dias. Pode ser o último dia. É o próximo ponto. Não, desculpa. Vai ser É isso aí. E a gente pensa, nossa, como que nós ficaríamos do outro lado? Como que nós estamos nos preparando para esse momento que irá acontecer a qualquer instante na nossa vida? A desencarnação. Eu não estou falando aqui, gente, que a gente tem que viver alegre. Não, pode vir, eu estou esperando. Mas não é isso que eu estou falando, né, gente? Mas nós estamos conscientes de que nós não somos daqui. De que isso aqui é passageiro. Normalmente, um exemplo, a gente sai do Brasil, vem para aqui, para ganhar um dinheirinho. A gente está organizando a vida para poder voltar. A gente sabe que a nossa vida é lá, a gente quer ir para lá. Então, consciente. Então, todo dia de manhã eu levanto para fazer aquela economia, para fazer tudo direitinho, porque eu quero ir para lá. Para ir para lá, eu desperto de manhã pensando nisso. Não é que eu vou despertar, Senhor, eu vou desencarnar a qualquer momento. Não. Mudar a forma de pensar. Viver como um espírito. Como que um espírito imortal vive pensando que ele é espírito imortal? Oração constante. Meditação. Participar de estudos como esse. Vir à casa espírita mais vezes. Os conteúdos espíritas que nós estudamos aqui, gente, a gente vai estudar no mundo espiritual. Quando chegar no mundo espiritual, vocês começarem a participar dos estudos no mundo espiritual, o pessoal que não vem nos estudos, não é vocês aqui não, o pessoal que não vem, viu, gente? O que é que vai acontecer? Eles vão começar a ver, gente, isso aqui que é a norma. Isso aqui que é o Hércules. Isso aqui a gente ia... São os conhecimentos que eles passavam lá no centro, os mesmos daqui. O centro espírita, gente, é um hospital escola. Por isso, gente, o centro espírita nos prepara para poder voltar. E o centro espírita nos prepara para poder viver lá fora como espírito imortal lá fora. E às vezes a gente não pega todas essas informações que a gente recebe aqui. A gente, por exemplo, palestra, com todo respeito a quem vem aqui na palestra, viu, gente? A palestra, gente, a gente pega 10% do que o palestrante está falando. Vocês não podem perguntar, vocês não podem interagir com o palestrante. Os estudos aqui e ali estão o caldo grosso. Aqui é a sopinha, lá está o caldo grosso, para a gente poder entender a gente mesmo, entender a vida. O estudo Conheça-te a ti mesmo, eu tenho certeza que tem aqui. O Conheça-te a ti mesmo é o estudo mais importante da casa espírita. Conheça-te a ti mesmo. Trabalhar as nossas imperfeições, reconhecer as nossas imperfeições, reconhecer que você é espírito inferior e não julgar depois que reconhecer. Trabalhar o íntimo, buscar dentro de ti o Filho de Deus que você prendeu. Nós aqui não, gente, o pessoal lá fora, viu? Que prendeu dentro do quarto. A essência que está presa dentro do quarto, a gente vai tirar ela de dentro do quarto, no Conheça-te a ti mesmo. E trazer ela para a gente poder entender a essência. Entender a gente mesmo, nós mesmos. Para que assim nós possamos crescer, gente. E nesse movimento de crescer espiritualmente, o medo da morte se vai. O apego se vai. As ideias materialistas que confundem-nos lá fora se vai. Porque pouco a pouco a gente vai compreendendo que nós não somos daqui.
que isso aqui é um momento, um instante que nós estamos vivendo na vida. Uma existência na vida que Deus nos deu, que Deus nos concedeu. Mas ainda é muito complicado trabalhar o apego a coisas materiais. Quantos espíritos que passam para o outro lado e continuam apegados às coisas materiais? A pessoa viveu só para comprar aquela casa linda, maravilhosa. Eu conheço amigos assim. Eu conheço um amigo que ele trabalhou, ele juntou 2 milhões de dólares, ele tinha uma casa, um carro novo. Na hora de aposentar, o câncer levou. Ai, Morreu sozinho no hospital. Passou todo o tempo com a essência presa no quarto. E no momento de usufruir, tudo não conseguiu. Quem usufruiu agora? Que eu conheço a família. O sobrinho, ele deixou tudo pro sobrinho. O sobrinho agora tem um carro novo, 2 milhões de dólares na conta. E eu oro por ele. Uma pessoa honesta, uma pessoa esforçada no trabalho, mas esqueceu de si mesmo. E tá assim, gente, pessoas assim lá fora. André Luiz era super honesto. Tinha uma família, tinha um trabalho, 5 mil consultas de graça. Aqui, para nós, André Luiz era uma pessoa muito de bem, não era? André Luiz sai do corpo físico e é chamado de suicida. Como suicida? Como suicida? Eu? Suicídio direto. A pessoa corretamente, né, honesta, que ela é uma pessoa honesta perante a sociedade. Mas perante a vida espiritual, era doente. Porque André Luiz havia escondido a essência dentro do quarto e foi usufruir das coisas da terra. Foi usufruir do álcool, do tabaco, do sexo desregrado. Não se preparou para voltar. E teve que passar 8 anos nas zonas infelizes. E a gente lê aquelas obras, principalmente o livro Nosso Lar, os primeiros capítulos de Nosso Lar. É importante que todo ano nós possamos ir lá nos primeiros capítulos. Porque tem gente que pula os primeiros capítulos, viu, gente? E vai direto para o Nosso Lar. Quando a André Luiz está voando, voltando ali, não. A mensagem de André Luiz para nós está nos primeiros capítulos. É ali que está a mensagem essencial de toda a coleção, gente. Principalmente as primeiras páginas. Principalmente as primeiras páginas. Muito bom, amigo. É ali que começa, porque são duas coisas que a gente observa ali. A gente observa ali que André Luiz matou o inferno. Por que ele matou o inferno? Porque André Luiz saiu daquela zona infeliz e foi recolhido, foi assistido e se tornou o mensageiro da mensagem de Cristo. Quando se cai no inferno da Igreja Católica, não se sai mais. Então ele matou o inferno, né?
Porque tudo aquilo que a gente conquistou para poder manter a consciência adulterada, fica. Tudo fica, gente. Já pararam para pensar nisso, gente? Não dá um arrepio da gente? Tudo fica. I'm sorry, desculpa. Ok. Eu estava esperando uma ligação. Ô, Manuel, eu sempre lembro assim, por exemplo, você vai fazer uma viagem, você teve um avião e tal, às vezes você lembrou de uma coisa muito importante, você deixou em cima da mesa, você está dentro do avião, longe. Aí, eu acho que eu penso assim, que a morte, de repente, assim, você lembra uma coisa do livro, vem desse, você está longe, né? E na nossa visão, a Norma, a gente fala assim, graças a Deus, estou voltando para casa. Imagina estar voltando para casa. Quem é que limpa a casa aqui? Não fala que não, gente. Quem é que limpa a casa que tem os equipamentos de limpar a casa, né? Você está indo para o Brasil, você leva equipamento de limpar a casa? Você nem olha, você ó, fica aí. O vácuo fica aí. Quem mexe com pintura, a gente vai levar os objetos de pintura para o Brasil? Não, fica tudo aí, a gente não olha para trás, né? As coisas que estão na nossa mão hoje são ferramentas que Deus nos dá. O corpo físico seu é uma ferramenta. O seu esposo é uma ferramenta. O seu filho é uma ferramenta. O trabalho é uma ferramenta. A condição social que você tem é uma ferramenta. O carro é uma ferramenta. Aí quando você morre, você vai... Agora eu vou levar o carro comigo. Agora eu vou... E a ferramenta fica. A gente vai para o Brasil, leva as ferramentas. Você lembra que quem limpa a casa vai levar o index junto? Colocar no bolso o index aqui. Não, fica isso. Eu nem lembro. Ficou. Eu desapego disso. Mas eu conheço pessoas que não é assim, viu, gente? Que volta pro Brasil, leva até a roupa de 1980 quando chegou aqui. Põe tudo no baú e leva. E manda primeiro as caixas. A pessoa vai, daqui um ano, e começa a mandar caixa. E vai mandando caixa. Eu falo, amiga, o que você vai fazer? Você vai nos Estados Unidos, todo o Brasil? Não, mas isso aqui me lembra a primeira casa que eu limpei, mas isso aqui me lembra o primeiro namorado que eu tive, isso aqui me lembra isso, mas esse sapato aqui não, esse sapato aqui foi um sapato que eu fui para a formatura da minha filha. Estou recordando vocês alguma coisa? Todo mundo colocou aquela pulsa aqui. Se a gente não manda para o Brasil, a gente compra os stores, né? Aluga os stores. Vocês estão vendo agora que cada vez mais está construindo stores para todo lado, gente? Vocês acham que o pessoal vai gastar dinheiro à toa, gente? Primeiro eles pesquisam aonde tem gente apegado. Primeira coisa, eles vão onde tem centro espírita, viu? Aonde tem centro espírita, eles vão montar. Aqui não tem isso, aqui perto não tem. Eles vão para onde não tem centro espírita, o pessoal pegando. E a gente vai guardando essas coisas, gente, dentro desses locais. Coisas que já não servem mais, gente. Relógios que já não usa mais, que já joga fora. A minha esposa é super apegada. E aí o que a gente faz? A gente combina com as minhas filhas. Você some com ela que eu vou jogar algumas coisas fora hoje. E aí, ela sou papai? Tô longe, eu tô longe. E aí ela tá longe, eu começo a jogar as coisas fora. Ela não sabe, eu vou nas caixas que tá fechadas e pego tudo fora. E vou jogando pouco a pouco, gente. Porque a mulher já construiu na minha casa, tem um basement, depois do basement construiu uma casa fora do basement para guardar coisa. Ela nem sabe, né? Quando a gente voltar pro Brasil, com 62 anos, a gente leva tudo. Você vai só com isso. Super pegada. Quem é que não é assim, né, gente? Certa vez eu fui fazer um evangelho lá na casa de uma pessoa, a pessoa estava indo pro Brasil. Manuel, e porque o pessoal pensa que é evangelho lá, gente, é limpeza espiritual. Então eu falei assim, Manuel, eu vou entregar a casa, então você pode vir aqui com a equipe para poder preparar um ambiente para dar para outra pessoa. E a gente vai, né? Nós fomos. Quando chegou na casa da pessoa, gente, aquele monte de caixa para todo canto.
E ela ia viajar daqui uns 6 meses. E caixa para todo lado dentro da casa. Eu falei, amigo, o que está acontecendo aqui? Não, eu já embalei tudo, fazendo tudo que é isso aqui, tudo vai no Brasil. E a gente fez a Evangelho mais cedo nas caixas. Isso é apego. Isso para ir para o Brasil, gente. Agora imagina para ir para lá. Vai pedir da gaveta no caixa. Quando chegar na alfândega do outro lado, gente, e a gente com aquele monte de bolsa, e os espíritos falam, deixa tudo. Tem que deixar tudo. E foi aquela coisa tudo. E os espíritos falam, deixa tudo. A gente, não, então eu volto. E a gente volta. E é sério, mas a gente volta. Volta para casa. Aquela casa que eu construí com tanto... Construí com tanto esforço. O maridão ficou na casa sozinho. O maridão começa a pensar em coisa diferente, né? Você sabe, né? Quem sabe alguém para poder que essa casa tão vazia? Quem será de mim? E você capta o pensamento dele e volta de jeito nenhum aqui entra. Aqui ninguém entra. E o maridão casa e a esposa chega, gente, que cor mais feia isso. Gente, vamos quebrar isso aqui. E você do outro lado, não quebra, não quebra. Não, mas que quadro mais feio é esse, gente? Não faz esse quadro da minha ex que morreu. Ela foi na Itália comprar esse quadro. Não, vamos jogar esse fora. Vamos colocar no garagem céu. E eu fico no garagem céu junto com o quadro na mão. E quem comprar leva junto. O apego, gente. Não é assim que acontece, gente? As casas mal assombradas, gente, existem. Existem casas mal assombradas. Pessoas que desencarnam, que morrem e não desencarnam. Pessoas que morrem pensam que estão vivas e ficam na casa pensando que a casa ainda pertence a eles. Porque não se prepararam. A esposa, o esposo desencarna. Eu conheço um caso desse, gente. O esposo desencarnou e falou com ela, não vende essa bike de jeito nenhum se eu desencarnar. E aconteceu que ele desencarnou. E a bike está lá na sala, lá que entrou, que tamanho é aquela ainda lá. Uma Harley Davidson que ela não vende. Amiga, vende isso, amiga, gasta, amiga. Compra alguma coisa. Não, não posso. Ele já se foi, não. Uma Harley Davidson está lá. Empatando a área, um trem grande lá, eu nunca vai usar. Ele pediu. Agora imagina você no mundo espiritual, você comprar aquela Harley Davidson, né? E sua esposa arruma um cabo meio doidão, você fala, vamos vender esse negócio. E você vendo a pessoa pegar na sua Harley Davidson, que você não fazia nem scratch nela, você passava aquele wax, já chega, coloca a mão de todo jeito, você fica louco lá pro outro lado, não fica, gente? A gente fica louco do outro lado, no apego. Porque a única coisa que a pessoa tinha é a Harley Davidson. Porque nós pegamos a essência e colocamos dentro do quarto. Nós pegamos o espírito imortal e colocamos dentro do quarto. E esquecemos que nós viemos aqui para trabalhar virtudes, para vencer desafios. Nós viemos aqui para conquistar virtudes. E Deus nos dá as ferramentas para poder conquistar isso, que são as situações aqui na Terra. O corpo físico que nós temos, Deus nos permite que a gente venha com Ele. As pessoas que vão aparecer na nossa vida, o dinheiro que aparece na minha vida, a condição social que aparece na minha vida, tudo são permissões de Deus para a gente poder crescer. Mas nós chegamos aqui, nós esquecemos de tudo isso e colocamos o nosso coração, colocamos o nosso íntimo naquilo que é perecível. E aquilo que é imperecível a gente vai esquecendo. Nós, às vezes, nós temos a facilidade de doar coisas materiais, mas não conseguimos trabalhar o perdão.
E a gente vai desencarnar apegados ao passado, apegados à mágoa, apegados à culpa. Saio do corpo físico e não consigo ser assistido pela espiritualidade superior. Porque a culpa não permite. O mal que eu fiz e que eu não trabalhei no íntimo não permite que eu seja ajudado naquele momento, naquele instante. Porque nenhum de nós aqui, meus irmãos, vai desencarnar sozinhos, viu? Todos nós aqui vamos ser assistidos pela espiritualidade superior. O livro Os Obreiros da Vida Eterna vai falar 5 casos de desencarnação. E nesses 5 casos a espiritualidade está assistindo. A espiritualidade está trabalhando. Mas para nós podermos ser assistidos pela espiritualidade, nós precisamos de pelo menos vibrar junto deles. Pelo menos nós precisamos de estar junto do psiquismo, do pensamento deles. A maioria de nós, ao desencarnarmos, inclusive eu, estaremos todos em processo de sono. Está no caso do Dimas, no Obreiro da Vida Eterna. Dimas é um trabalhador espírita, médium. Ao desencarnar Dimas, ele perde a lucidez. Dimas não consegue ir. Estava querendo ir, não conseguia. A família prendia o Dimas. A família segurava o Dimas. Dimas espírita. Correntes, redes fluídicas envolviam Dimas, saindo do psiquismo, do pensamento dos seus familiares. E no momento que ele queria ir, não podia ir. E aí a espiritualidade dá aplica o fluido para ter aquela melhora súbita, aquela melhora que o defunto está quase indo. A pessoa levanta da cama, mas está tudo bem. Vai para casa. Traz uma sopa para mim. Vai para casa fazer uma sopa de galinha para mim. Vai fazer um tutu de feijão, traz para mim. Na hora que a gente volta com o tutu, ele já picou o pé na mula, já foi. É o momento que a família sai de perto. Quando sai de perto, a espiritualidade vai fazendo o processo do desenlace, vai nos tirando, vai nos desconectando do corpo físico, porque nós aqui, nenhum de nós aqui temos força moral para podermos desencarnar sozinho. Só Chico Xavier para frente, espíritos iluminados, Divaldo Franco. Esses espíritos conseguem sair da indumentária sozinhos. Por que conseguem? Porque já vivia mais na vida espiritual, já sentia mais a vida espiritual, já trabalhava a vida espiritual no corpo físico. Nós é um pouquinho diferente, mesmo nós espíritas. Nós ainda tem certas questões que nós não resolvemos, e essas questões que nós não resolveu ainda, nos segura no corpo físico. E a espiritualidade vem para nos ajudar, pouco a pouco, saindo do corpo físico. Pouco a pouco eles vão retirando-nos. Alguns de nós vão ser retirados. Vamos voltar à lucidez depois de meses, semanas, para que nós possamos nos readaptar à vida do outro lado. Porque nós esquecemos que somos a essência. É como uma pessoa que viveu aqui por 70, por 50 anos, aqui nos Estados Unidos, e de repente quer morar no Brasil, e de repente vai morar no Brasil sem perguntar como é que está o Brasil, e vai direto para o Rio de Janeiro. É assaltado no primeiro dia. Se você não saber como lidar com as situações lá. Vai para Belo Horizonte e erra, e entra e sobe para Veracruz, que é um monte que tem lá, que tem um pessoalzinho complicadinho. É difícil. A gente precisa saber. Nós ficamos aqui 70 anos no Fala Brasil, a gente volta. Divaldo Franco, Chico Xavier, eles falam que Chico Xavier passou mais tempo no mundo espiritual do que no corpo físico aqui na Terra. E a gente, que horas que a gente passa a vida mental no mundo espiritual, gente? Depois quando a gente dorme. E alguns ficam ligados no corpo.
vivendo os sonhos do corpo, vivendo os tormentos da mente consciente, da mente atual. Outras vezes vamos viver os tormentos da reencarnação passada em forma de pesadelos. Pouquíssimo que nós saímos do corpo à noite para poder trabalhar, para poder estudar, para poder ver aonde que é a nossa casa que a gente vai receber. Você sabe onde que é a casa sua? Gente? Já sonharam com isso? Ainda não? Tem que sonhar, viu? Tem que planejar, tem que pensar. Eu vou sair do corpo, quem é que vai me assistir? Eu vou sair do corpo para a colônia espiritual, pensar na colônia espiritual de onde você veio. Você já pensou nisso, gente? Quem já pensou aqui, gente? A colônia espiritual, não fala da vida umbral, fui jogado aqui, não fala isso, não pensa assim, não. A colônia espiritual de onde que eu vim. Talvez a gente veja a colônia espiritual daqui de Nova York, que foi jogado do Brasil e voltou para aqui. Será que a gente pensa nisso? Que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência no corpo? Ou nós somos um corpo físico vivendo uma experiência espiritual? São reflexões que a gente precisa fazer. São reflexões que a gente tem que perguntar para nós mesmos. Eu sou um espírito vivendo uma experiência no corpo físico? Ou eu sou um corpo físico vivendo uma experiência espiritual? E à medida que a gente vai fazendo essas perguntas para nós mesmos, nós vamos encontrando com a essência que está lá dentro guardada. Com o Filho de Deus que está guardado lá dentro, esperando ser trabalhado, esperando que a gente traga para fora, esperando que esse Filho de Deus comece a falar no nosso comportamento, falar nas nossas emoções. Hoje nós estamos vendo cada vez mais, gente, o número de suicídio aumentando, o número de depressão aumentando, o número de ansiedade aumentando. Aqui não, aqui esse grupo, aqui um grupo iluminado. Na nossa casa a gente sente, o pessoal sente, já levanta, vai tomar café, e sempre levanta, e fica assim, gente, o pessoal não para. Você está aqui, o pensamento está lá na casa. Você está em casa, o pensamento está no trabalho amanhã. Amanhã é o dia da cobra. A mulher que você vai limpar a casa. Amanhã é o dia da cobra. Amanhã é o dia de encontrar. E a gente está no lugar físico que nós estamos. Nós estamos em um lugar físico, mas mentalmente nós estamos fora daqui pensando em outras coisas. É o pensamento ansioso, é o pensamento rápido que nós vivemos. E a gente chega na casa espírita e não assimila esses conhecimentos, essas verdades, não toca em nosso coração. E a gente sai daqui para sair o mesmo. A gente não muda nem a cor do cabelo. E essas verdades não vão falando profundo lá dentro de nós, para poder acabar esse medo, para poder acabar essa ansiedade, para poder acabar esse auto-julgamento constante que nós temos de nós mesmos. E nós vamos começando a aceitar-nos como somos. Trabalhar dentro de nós a essência. Buscar aquilo que é essencial. Porque aquilo que é material não te preenche. E nós buscamos. Cada vez mais que nós temos, mais vazios ficamos. Mais distantes ficamos da essência. E não há aquele preenchimento, aquela coisa boa de você respirar e sentir você mesmo. Porque você só tem. Você não está buscando ser. Você não está buscando conectar com aquilo que é essencial para ti mesmo. Trabalhar em nós o alto amor, o alto perdão constante, gente. Constantemente trabalhar essas ferramentas, essas duas ferramentas. O alto amor que nos faz viajar para dentro, que nos faz conectar conosco, que nos faz sentir a nós mesmos, que nos faz nos sentir seguros. Eu não preciso de alguém, eu desapego das pessoas porque eu me amo. O apego está ligado ao desamor. Eu coloco todas as minhas forças, eu coloco a minha felicidade na mão de alguém. Mas esse alguém, ele é
está no corpo perecível, ele se vai. E se for a minha felicidade, eu coloco a minha felicidade nas coisas materiais. Se for as coisas materiais e cria esse oco, esse vazio dentro de nós, que a gente não sabe de onde que vem. Nada tem sabor, nada tem cor. Tudo vai perdendo sentido. Nós estamos mortos-vivos. Os Espíritos vão falar que há uma segunda morte dos mortos-vivos. A morte de sair do corpo. A primeira morte é quando nós matamos a nós mesmos intimamente. E quando nós não vivemos intimamente a essência. Quando nós não vivemos intimamente o amor que preenche. E vamos ficando como lunáticos, buscando onde que está a felicidade. A felicidade lá fora, a felicidade acolá, e a felicidade está dentro de nós. Chegamos no mundo espiritual, os espíritos vão dizer que a maioria dos espíritos chegam no mundo espiritual como lunáticos. Está lá no livro Mensageiros, é outro livro, os primeiros capítulos. E lá tem, lá pelo capítulo 20, que eu não me engano, vai falar dos os que dormem. E aí ele chega num lugar e tem um ambiente, espíritos deitados, dormindo no galpão grande, e André Luiz começa a perguntar quem são essas pessoas. Ele achou que essas pessoas eram os tiranos que passaram por aqui, pessoas que fizeram muito mal. Os espíritos disseram, não. São aqueles que viveram na terra e que viviam só para ter, esqueceram de ser. Viviam para as coisas perecíveis, esqueceram das coisas imperecíveis, esqueceram das coisas do espírito imortal, esqueceram que eram espíritos, ignoraram que eram espíritos no momento da morte, criaram a ilusão na mente que ainda estavam no corpo físico. E chegando aqui do outro lado, estão vivendo. Olha, André, a mente dos nossos irmãos, André. Lê, André, a mente dos nossos irmãos. E lá André ia vendo a mente dos irmãos atormentados, que aqui na terra buscava o ouro, que aqui na terra buscava as coisas perecíveis, as coisas que a traça come, que a ferrugem corrói, que o ladrão rouba. E esqueceram das coisas do coração, das coisas do espírito. André Luiz encontra com seu avôzinho em um dos livros, e quando André Luiz vê o seu avôzinho, reconhece o seu avô, e seu avô pegava a lama e jogava contra o peito, a lama, e jogava a lama contra o peito, junto com um grupo de pessoas, de homens. E os espíritos falam, André, aquele grupo era um grupo de pessoas que na terra usurpavam o dinheiro dos outros, emprestavam dinheiro aos outros. E agora eles acham que aquela lama é o ouro. Eles levam ouro ao peito e não sabem que estão já desencarnados, André. Não sabem que aquela lama, André, é lama, que não é ouro. Outro ponto, André Luiz chega em um local, em um hospital, e chega um senhor conversando com o médico. Quando que eu vou voltar para casa? Quando que eu vou voltar para casa? Ele é no mundo espiritual. Eu tenho que resolver a questão da herança. O mentor olhou para ele e disse, logo, logo você volta. O mentor não falou que estava desencarnado. No hospital, no mundo espiritual. É essa ilusão que nós estamos falando. É essa ilusão que as pessoas lá fora criam. É o materialismo que vai criando em nós, trazendo essas ideias para nós, que a pessoa bem-sucedida é a pessoa que tem dinheiro, é a pessoa que tem uma casa bonita, é a pessoa que tem um BMW, é a pessoa que tem um Mercedes, é a pessoa que tem uma casa na praia, é a pessoa que tem que fazer férias 3 vezes por ano, senão não é feliz.
É a pessoa que tem o corpo perfeito, tem a boca perfeita, tem o bumbum perfeito, tem os braços perfeitos, tem tudo perfeito. É essa pessoa feliz. É o materialismo que fala, é o hedonismo que fala para nós isso, que ilude, é as mentes das trevas que ainda querem nos deixar envolvidos no hedonismo, que quer ainda nos acorrentar ainda no materialismo de nós pensarmos que somos o corpo físico, de nós pensarmos ainda que tudo o que nos faz feliz está lá fora. E é a doutrina espírita que vem trabalhar esse materialismo em nossos corações, dizendo que tudo que nos traz felicidade está dentro. Tudo que nos traz paz está dentro. Nenhum carro do mundo vai te trazer felicidade. Nenhuma casa, nenhuma quantia de dinheiro. Pergunte o rico mais rico o que ele quer amanhã. Mais dinheiro. Pergunte a pessoa que tem uma coleção de BMWs o que ele quer amanhã. Uma coleção de Mercedes. Nunca desceu de história. Porque é como a água do mar. A água do mar, quando você mais bebe, mais sede você tem. Enquanto Jesus tem a água viva, a água doce, a água que Jesus ofereceu para a samaritana. É aquela água que nós precisamos. Quem és tu que me pede água? Se soubesse quem te pede águas, não só me daria a água que tenho, mas iria pedir a água que eu tenho. Porque o dia que beberes da água que eu tenho, nunca mais terá sede. É essa água que Jesus tem. E o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Essa água que nos acalma, que nos acalma. Essa água que nos faz entender que nós não somos daqui. Nós somos de lá. Nós estamos aqui de passagem. E quando chegar a grande